Rafael, e licenciamento, tem algum desconto para algum tipo de pessoa? Não tem o desconto, o licenciamento. O licenciamento, ele é igual eu falei, ele é regulamentado nacionalmente, né? E aí os Detrans em si, ele não tem essa autonomia de mexer nessa taxa, né? Então a gente não tem essa isenção ou desconto para... O que se tem é veículos oficiais aqui no estado que não pagam, né? Então é só esse requisito. Ou seja, mesmo. a gente no estado do Espírito Santo, se a gente não consegue legislar, fica preso, né? Exato. Nem se quisesse isentar, a gente Eu não não vai conseguir. conseguiria. Ou seja, uma pessoa... Vamos lá. Agora vamos botar pra pimenta. prática, né? Não, vamos pimentar um negócio aí. Então, eu sou deficiente físico, tenho isenção do IPVA, porém, eu tenho que pagar o licenciamento. Tem que pagar o licenciamento, exato. Ou seja, então é importante falar isso, né? É importante isso E ficar tem claro. isenção também de veículos velhos, né? Acima de 15 anos de emplacamento. Perfeito. É uma das isenções que a gente tem também, acima de 15 anos. Então, no 16º ano, o proprietário desse veículo não vai pagar IPVA. Ou seja, precisa se fazer alguma solicitação para isso? Não, essa isenção É é automática automático. através dos dados que a gente já tem lá no site do Detran, né? No sistema, no Detran. Isso aí. Pode ser um problema, né? Na verdade, não é um problema, mas isso gera uma confusão de entendimento para a sociedade. O Detran, ele abarca esse atendimento nas agências, né? E a gente é muito demandado quando a pessoa tem o carro. Ah, meu carro completou 15 anos hoje e tal. Eu estou isento já, mas está cobrando meu IPVA. E não, é exatamente o que o Ian ponderou aqui, né? Ele é isento a partir do 16º ano, né? Então, ele completa os 15 anos inteiros para depois fazer a isenção. E aí não há necessidade de se fazer um protocolo, não há necessidade de se fazer uma solicitação, isso é feito automaticamente dentro da base de dados do órgão, entendeu? Uma coisa que se discutiu muito no passado foi essa isenção aí de veículos acima de 15 anos. Que lógica é essa? Da onde vem isso? Né? A gente discutiu muito sobre isso uma vez no passado. Porque se o veículo ele é mais velho, ele polui mais. Se ele polui mais, ele deveria pagar mais. Então, tem essa discussão também em relação a isso, né? Mas não vamos discutir isso aqui, né? Quem somos nós aqui para falar sobre essa questão? Mas é uma coisa que se discutiu muito, né? Então, a pessoa é proprietária de um veículo de fabricação acima de 15 anos, ele é isento, não precisa se fazer nada, não precisa ir lá no Detran, não precisa na Secretaria de Fazenda. Agora, tem que se manter o licenciamento em dia para poder ter o carro licenciado. Exatamente. E poder circular dentro da legalidade na via, né? A mesma coisa se tiver uma multa também, né? Ele aí tem que pagar a multa e pagar o licenciamento. Porque mesmo isento, ele é um veículo que está em circulação na via pública, apto a cometer infração de trânsito e tudo mais. Então, há a verificação frequente disso, né? Muito bom. Ô Ian, em relação hoje a tecnologia vem mudando muito, né? O Rafael já comentou em relação ao Pix, né? Da celeridade lá de pagar, você já verificar que o pagamento já caiu. Antigamente demorava um pouco para cair esse pagamento. Qual a Receita Estadual vem utilizando a tecnologia, né, para facilitar o pagamento desse imposto? Perfeito. A principal inovação mesmo foi o Pix, mas é interessante, que eu não disse quando o Rafael citou o Pix, a gente tem sofrido muito com fraude do Pix. Então, para o pessoal que está assistindo a gente, tem que ficar esperto, tem que olhar quem que está sendo destinatário ali no comprovante, enfim, se tiver o CNPJ lá, ver se é o do Detran, enfim, os golpistas hoje em dia eles estão assim, muito habilidosos. Isso, essa fala, complementar a fala do Ian, essa é muito importante esse alerta, tá? E aí eu endosso esse alerta aqui, pedindo para a sociedade ter cautela e ter cuidado ao efetuar o pagamento. A gente no Detran sofreu muito desde a implantação do Pix, com os golpes aplicados, porque a tecnologia ela traz a facilidade, e a facilidade ela traz a oportunidade de quem quer fazer maldade, né? Então a gente teve muita gente, pegamos sites falsos, sendo feitos sites falsos em nome do Detran, puxando o boleto para emitindo o boleto e a pessoa pagando. E aí eu reforço essa fala do Ian, ele identificar lá quem é o destinatário daquela receita que ele está pagando naquele momento, que é identificado Departamento Estadual de Trânsito, é identificado Secretaria da Fazenda, Banco Banestes, que é o Banco do Estado. Exato. Porque hoje não é mais enviado o boleto para pagamento de PVA nem de licenciamento, né? Não é mais enviado, né? O pessoal tem que entrar no site e emitir a guia lá, ou então, né, olhar o código de barra lá no aplicativo mesmo e fazer o pagamento. Né? O bom, assim, eu lembro que na época quando a gente acabou, né, de enviar boleto, no início foi criticado muito, mas quando vocês falaram dessa fraude, hoje se utiliza muito, né? A pessoa entregar lá na caixa de correios uma fatura,
Aí quando você vai pagar, o código de barra cai em outra conta e você acha que você pagou a conta e você tá com débito ainda, né? Exatamente. Só que o boleto acabou, mas agora eles criaram um site falso para poder fazer essa fraude. E aí a gente recomenda, né? É a recomendação que a nossa comunicação sempre passa nos noticiários, sempre passa para a demanda de imprensa quando a gente é demandado sobre fraude, é que evite procurar o site, IPVA no Google, não tem IPVA S no Google, licenciamento é S no Google, porque às vezes você vai direcionado para um site que não é o site oficial das agências, né? Então a recomendação que eu dou aqui é procurar o site oficial mesmo do Detran, que é www.detran.es.gov.br, e emitir o seu boleto no site oficial, tanto como da Fazenda também, né? É isso aí. E, por exemplo, eu comentei do Ian em relação da facilidade, né? O que a tecnologia trouxe de facilidade. Para o Detran você já falou um monte de coisa, mas tem mais alguma coisa que a tecnologia avançou? Você já comentou em relação da carteira digital, do documento digital. O que de inovação nos últimos anos aí o Detran tem apresentado para facilitar a vida do proprietário de veículo automotor? Se a gente fosse parar para falar sobre o que o Detran tem inovado nesses últimos anos, a gente ia precisar de um episódio só para isso, e já fica a dica para a gente poder falar. Tamo aí. Mas a gente está numa gestão que ela é uma gestão muito atenta à inovação e tecnologia, né? Nosso diretor é um diretor que ele está aderente, ele procura sempre a equipe dele para falar o que a gente pode fazer para melhorar o acesso do cidadão ao órgão público. E a gente avançou e muito. Desde 2019 para cá, a gente desburocratizou, zerou os papéis. Então hoje o órgão, até saindo um pouco da conversa de IPVA, puxando um pouco para o nosso lado, né? O órgão ele zerou o papel no processo de veículo. A gente tem uma média de 2.500 processos de veículos mês. Entendeu? Não, mês não, minto, dia. 2.500 processos de veículo por dia, seja ele transferência, seja ele primeiro emplacamento, seja ele alienação, desalienação, qualquer serviço relacionado a veículo, entendeu? E isso é um volume muito grande. E o Detran sempre foi conhecido como um órgão muito burocrático, com muito excesso de papel, entendeu? Então a gente foi avançando sistemicamente, avançando com a Cefaz, em conjunto com a Cefaz, no IPVA e tudo. No processo digital, hoje o cidadão ele consegue abrir a solicitação dele de transferência direto no site da autarquia, ele consegue fazer serviços diretamente no site sem precisar ir a uma agência, entendeu? E tudo digital. Ele faz o upload dos documentos dele no processo. Isso é pelo eDocs, semi-eletrônico? Pelo eDocs, e a gente tem um sistema próprio, que é o OnBase, que é um GED, né? Um processo que ele faz todo o sistema de workflow para a gente, né? Então eu tenho um rito daquele processo, os processos estão automatizados, então a gente consegue entregar o que antigamente o cidadão ele precisava de levar aqueles 10, 12 folhas de papel numa agência, esperar na fila para ser atendido, e as agências do Detran antigamente elas ficavam muito cheias. Então hoje ele faz o agendamento dele, se ele precisar ir a uma agência, não precisa, ele pode fazer o serviço online, mas caso ele opte por ir a uma agência, ele faz o agendamento dessa ida, ele leva os papéis só por levar, se ele já tiver, se não o Detran tem esses documentos, ele pode fornecer ao órgão digitalmente. Isso tudo é montado num processo eletrônico e em questão de minutos ele já conclui a transferência dele e já sai com o documento da agência. Antigamente você precisava esperar, lá quando eu entrei no Detran em 2008, o cidadão ele precisava esperar naquela fila enorme, depois ele tinha que ir no banco fazer o pagamento, depois esperar ele tinha que voltar, o pagamento, né? Esperar compensar o pagamento, voltar na agência, esperar emitir o documento. Hoje no Pix também, né? Isso também facilitou essa vida em relação... Imediato, entendeu? Fez o Pix, a compensação é imediata, compensou, o sistema faz... O nosso sistema ele é automatizado, então ele roda uma rotina automatizada a cada 5 minutos para fazer as emissões desses documentos. Então o que eu tenho de processo concluído pendente de emissão, a cada 5 minutos esse robozinho nosso ele está emitindo para facilitar a vida do cidadão. Né? Show de bola, e essa é só uma das inúmeras. Eu tô falando, deixar essa aqui, eu tenho que cortar, você vai ficar falando não aqui. Não pode, senão a gente vai longe.